Amém. Vocês já estão se perguntando, a igreja dos careca? Não, né? Você que está com medo de mandar o Oi Sky e começar a cair cabelo, não acontece, tá? Não se preocupe. Pode mandar o Oi Sky lá. Somos só os pastores que caem o cabelo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito bom estar aqui hoje, gente. Muito bom ter vocês aqui conosco, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E tenho certeza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado hoje para cada um de vocês. Então, se você veio com alguma expectativa, eu quero ampliar essa tua expectativa. E não por mim, não pelo que eu vou fazer aqui em cima, eu não vou fazer nenhum malabares, não é isso, não é sinaleira que eu vou, mas eu tenho certeza que Deus vai usar a minha vida de uma maneira poderosa, e para trazer uma mensagem, uma palavra aqui que vai edificar teu coração, e você vai sair aquecido daqui, você vai sair daqui transbordando a presença de Deus, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você que está também nos assistindo, o foco agora é para quem está aqui, tá, gente? Vocês que estão em casa, está cheio de cadeira, está bem vaziozinho aqui. Não, vaziozinho não, é distanciamento, não vamos falar que está vaziozinho, né? Mas muito bom, gente, vem para cá, pelo amor de Deus. Mas, então, vocês também vão estar cheios do Espírito Santo em casa também, então, abra o teu coração, que você receba essa palavra no teu coração essa noite, e tenho certeza que vai edificar a tua vida, assim como edificou a minha quando eu preparei. Vamos orar? Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe em segurança. Obrigado, Deus, porque o Senhor se manifesta aqui de uma maneira em liberdade. Nós damos liberdade para o Senhor se manifestar aqui nessa noite. Obrigado pelo tempo de louvor, de adoração. E agora nós queremos colocar, Deus, um momento de ministração da Tua Palavra. Pai, que eu seja a boca dos céus aqui na terra. Tudo que o Senhor colocou no meu coração nessa última semana, sobre essa palavra, Deus, que essas sementes venham frutificar na vida de cada um aqui, Deus. Daquelas pessoas que nos escutam também pela internet. Da mesma maneira, Deus, é que essas sementes venham cair em terras férteis e venham frutificar 100 por 1, Deus. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Deus colocou esse tema, e de uma maneira bem forte, esse texto, que talvez vocês já conheçam, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram. Eu comecei a perceber, e Deus começou a ministrar no meu coração, que quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem 2 órgãos, que talvez são 2 órgãos que nos alimentam. São 2 órgãos que definem o nosso futuro. Na grande maioria das vezes, esses 2 órgãos, esses 2 instrumentos que Deus colocou no homem, na humanidade, definem o nosso futuro, que são a nossa visão e os nossos ouvidos. E aí quando a gente percebe esse texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, como Deus se importa com a nossa visão e a nossa audição. Como Deus se importa sobre o que nós estamos nos alimentando, como nós estamos nos alimentando através das nossas visões ou através das nossas audições, dos nossos ouvidos. E muitas vezes o que vemos e o que ouvimos define o nosso futuro. Porque a maneira que eu olho, ou o que eu olho, ou o que eu estou escutando, isso vai gerar um pensamento em mim. E esse pensamento vai gerar uma ação, e essa ação vai gerar um resultado. Então, muitas e muitas vezes, os resultados das nossas vidas, os resultados do nosso futuro, o que nós estamos vivenciando hoje, talvez no nosso presente, foi o que nós ouvimos e vimos no passado. Então, a importância de nós estarmos atentos ao que entra na nossa visão e o que entra na nossa audição. E o diabo, ele sabe disso. O diabo, ele tenta de todas as maneiras acabar com esse propósito de Deus de alimentar a humanidade, alimentar os seus filhos através da visão e da audição. E ele, sabendo disso, se você pega lá em Gênesis 3, no momento que houve a queda do homem,
a Eva deu ouvidos à serpente e viu que o fruto era agradável aos seus olhos. Então, desde aquele momento, o diabo tem tentado desconstruir o que Deus criou para alimentar a humanidade, através dos olhos e através do ouvido. E a gente percebe naquele momento, os frutos eram agradáveis aos olhos, e a Eva deu ouvido à serpente, e Adão deu ouvido a Eva. Não, estou brincando, mas também, glória a Deus por isso também. Então, muitas vezes, o que nós estamos escutando, o que nós estamos vendo, o que nós estamos sendo alimentados através das nossas visões e através das nossas audições. Isso muitas vezes tem moldado a maneira que nós pensamos, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas prioridades. Quantas e quantas vezes a gente tem colocado prioridades nas nossas vidas, porque estamos vendo coisas e ouvindo coisas que são inúteis. Quantas e quantas vezes temos deixado o medo entrar na nossa vida, pela forma que nós escutamos e vemos as coisas. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos ficar alienados às coisas, não, eu só tenho que ver as coisas. Não, mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é que existe uma direção dada por Deus, da maneira que nós recebemos uma tentação vindo por parte do diabo, dos seus demônios, em relação à nossa visão, em relação à nossa audição, mas um posicionamento nosso em relação a essas tentações. 2 órgãos, 2 caminhos que podem tirar o cristão do caminho. De fato, sim, é uma ferramenta do inimigo, porque ele cega e deixa as pessoas surdas espiritualmente e começam a se alimentar dos frutos errados. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês nessa introdução é fazer uma reflexão para que realmente a gente saia daqui e visualize o que eu estou deixando entrar através da minha visão e através da minha audição tem moldado o meu futuro, tem moldado as minhas prioridades. O que eu estou me alimentando através da minha audição, da minha visão, são frutos estragados, frutos errados, que tem me fazido mudar o caminho, que tem me feito mudar o caminho, mudar a minha direção e caminhar numa direção errada, que não seja a direção que Deus quer para nossas vidas. E aí eu quero trazer 2 exemplos, 2 fatos, que comprovam tudo isso que eu estou dizendo. 2 histórias, que fazem com que a gente entenda a maneira que o diabo trabalha em relação a esses 2 órgãos, essas 2 ferramentas que Deus nos deu. E ao mesmo tempo, 2 ensinamentos que fazem com que eu me posicione e como me posicionar frente a essas situações. A primeira são os olhos. E aí eu quero ler um texto com vocês, que está em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54, vou ler até o 60. Diz o seguinte: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que a Bíblia nos ensina em relação a esse episódio de um discípulo de Jesus, que era Estevão, no momento trágico aos olhos humanos, em que ele estava sendo perseguido,
E ele se posicionando, e ele falando, e ele pregando, e as pessoas não querendo ouvir, tanto que no começo do texto falam: ei, eu não quero ouvir o que você está pregando. Mas de fato há um posicionamento de Estevão frente ao que ele estava vendo. Porque naquele momento Estevão estava vendo o quê? Difamação. Naquele momento Estevão estava vendo perseguição. Naquele momento Estevão estava vendo o quê? Uma injustiça, uma podridão no mundo. Mas naquele momento, em vez de Estevão ficar olhando as circunstâncias, aquilo que estava rodeando ele posicionou a sua visão para uma outra direção. A Bíblia conta que Estevão estava ali, e aí ele começou a ver aquela movimentação, e as pessoas difamando, e as pessoas xingando, e que injustiça, e aí as pessoas se preparando para tacar a pedra nele, ele ia morrer, e ele tem um posicionamento de olhar para o alto. Uau! Quantas e quantas vezes eu e você, nós vivenciamos isso no nosso dia a dia? Talvez alguma difamação, alguma coisa que nos causa uma inquietação. Quantas vezes a gente recebe algo que talvez seja uma pedrada nas nossas vidas, e aí o que nós fazemos? Talvez a gente pega outra pedra e tá aqui. Quantas e quantas vezes nós olhamos através da nossa visão situações na abençoada rede social, abençoada, e aí a gente olha aquilo e se revolta, e aonde que está a nossa visão? E Estevão nos dá uma direção. Existe uma direção quando acontece isso, e eu não estou dizendo que nós devemos ficar calados, passivos, e não se posicionar, pelo contrário, Estevão estava posicionado, mas com a visão correta, a ponto de, eu sempre digo o seguinte, que a conversão de Paulo começou através da morte de Estevão. Então, Estevão não estava passivo frente à situação, Estevão não estava olhando aquela situação e estava se acomodando, coitadinho que eu sou, etc. Não, ele estava posicionado no que ele foi direcionado a fazer, mas ao mesmo tempo a sua visão não estava na circunstância, a sua visão não estava naquelas pessoas, a sua visão estava nos céus. E aí a gente percebe outro texto que eu gosto muito, 1 João 2,16 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quantas e quantas vezes nós utilizamos a nossa visão para ter ostentação, para ter cobiça dos nossos olhos, em relação ao que o outro tem? Eu costumo dizer que, a partir do momento que você quer as coisas dos outros, você perde as coisas que você tem, o que Deus te deu. Eu quero aquilo lá, eu quero aqui sentar, eu quero estar lá em cima, e aí o que Deus está te dando, você vai perder. Aonde que está a tua visão? Mateus 5,29 diz: se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que se perder todo ele e ser lançado no inferno. Um alerta de Deus para nós. O que estamos fazendo com a nossa visão? A ponto de Jesus falar: se você pecar com o olho direito, arranque ele fora. Entra com o olho nos céus, mas entra nos céus, arranca ele fora. Para mostrar o que? O que eu estou fazendo com a minha visão? E aí a gente percebe o posicionamento de Estevão. Estevão não olhando para quem estava tirando a pedra. Estevão podia chegar: estou vendo ali, aquele ali, Deus, está vendo, né? Anota lá, tira lá o nome dele, vamos, aquele lá vai para o inferno, aquele lá, aquele lá, olha aquele lá, olha o que ele está fazendo. Estevão em nenhum momento estava olhando para quem estava tirando a pedra. Estevão em nenhum momento estava olhando para as pedras. Tadinho de mim, olha o tamanho da pedra que estão me jogando. Eu sou um perseguido mesmo. Jesus, olha eu aqui, como eu sou. Olha como eu sou perseguido no meu trabalho. Olha o tamanho da pedra que meu chefe jogou. Estevão não olhava as pedras. E Estevão não olhava as feridas. Quantas e quantas vezes sentamos e ficamos nos lamentando, nos murmurando
as feridas do mundo que estão nos afetando. Ai, mas você não sabe o que eu estou passando. Estevão não fez isso. Pelo contrário, Estevão olhou para cima. E quando ele olha para cima, a única parte da Bíblia que fala que ele viu Jesus à direita em pé. Em nenhuma outra parte da Bíblia você vai encontrar que viu Jesus em pé à direita de Deus. Mas nessa hora, Estevão estava ali, olhou para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Uau! E quando a gente olha a postura de Jesus em pé naquela situação, naquela talvez injustiça, naquela perseguição, naquela situação catastrófica, naquela consequência, quando uma pessoa se coloca em pé, é para quê? Eu estava sentado. Quando me coloquei em pé, qual que foi a minha reação? Eu tive uma ação. Uma pessoa não se coloca em pé para ficar em pé. Se coloca em pé, você tem uma reação, nem que seja colocar a mão no bolso, você vai ter alguma ação. Então Jesus, naquele momento ele estava vendo Jesus em pé, agindo, e não agindo como, não, peraí Estevão, deixa que eu jogo as pedras aqui. Mas sabe o que Jesus estava ensinando? Estevão, a tua visão tem que estar em mim. Estevão, a tua visão precisa estar no eterno. Estevão, tudo que você está passando nessa circunstância, nesse ambiente que você está vivendo, nessas pedradas que você está tendo, ei Estevão, seguinte, eu sou a justiça de você. Estevão, seguinte, eu justifico você e eu estou te fazendo olhar para o eterno, porque um dia estaremos juntos no paraíso. E quando a gente percebe esse posicionamento de Estevão olhando, ei, eu vi a glória de Deus, Jesus estava ali e ele em pé. E aí quando Jesus fala assim, Estevão fala assim, e aí recebe o Espírito, e ele chega, e eu vejo o seguinte, Estevão chegando lá no céu, e Jesus já estava em pé, já deu um abração, Estevão, vem aqui Estevão, coisa mais linda esse Estevão, eita Estevão, vem aqui que eu quero te dar um abraço, você entendeu que a tua visão precisa estar em Jesus, nossa visão precisa estar nele. Pedro, quando Pedro estava andando sobre as águas, qual que é o momento que ele começou a afundar? Quando ele tira os olhos de Jesus. Gente, seu casamento só começa a afundar quando você tira os olhos de Jesus. Ponto. Ai, estou com uma crise no casamento e eu não sei o que fazer com isso. Coloque os seus olhos em Jesus. Ai, meu marido, ai, minha esposa, o que eu faço? Coloque os seus olhos em Jesus. É os olhos nele. A soberba só entra no seu coração quando você tira os olhos de Jesus. A partir do momento que você começar a trabalhar, e você só pensa em trabalhar, e é ganhar dinheiro, e agora você é milionário, e agora estou criando um reinado aqui na terra, não quero nem mais saber que Jesus volta. Por quê? Porque você tirou os olhos de Jesus. Quando vem uma circunstância e você não sabe como lidar, e aí você começa a ter medo, olhe para Jesus. Para olhar o problema. Jesus é o nosso modelo. Quando a gente percebe que a solução dos nossos problemas está nele, em Jesus, como padrão de comportamento, muda a direção das nossas vidas. Quando a gente começa a olhar ele, anelando a sua volta, olhando ele, ei, Jesus vai voltar, ele vai nos buscar, nós não somos desse mundo, existe uma vida eterna com ele. Jesus, eu paro de olhar essas coisas do mundo. Só que muitas e muitas vezes a gente nem quer que Jesus volte mais, né? Tá aqui, tá cômodo. Não, tá bom. Por quê? Porque a gente está tirando os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Os nossos olhos têm que estar fixados nele, para que a gente possa ver a glória dele. E aí possamos ter a eternidade junto com ele. Salmo 119, 37 diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Uau, tem coisas inúteis, gente. Tira esses olhos. Quantas e quantas vezes passamos horas e horas, nem a ideia, mas glória a Deus por isso, horas e horas zapeando ali os
os comentários do Instagram, do Facebook, e a gente não abre a palavra de Deus? Onde que estão os seus olhos? Nessas coisas inúteis? Eu não estou dizendo que você não deve estar alienado dessas coisas. Sim, você precisa se posicionar, você precisa estar ali, entendendo disso e se posicionando como igreja em relação a isso, trazendo o reino dos céus aqui na terra, mas ao mesmo tempo, onde você está colocando a sua visão, o seu entendimento em relação à vida eterna, em relação ao que Jesus tem para a tua vida. Quando a gente olha em Marcos 10, 46, Jesus chegando para o cego Bartimeu. Não sei se vocês lembram, depois entrem lá no texto de Marcos 10, a partir do versículo 46. Jesus estava passando e o cego Bartimeu chega: ei, Jesus, tem compaixão de mim. E o cego Bartimeu chega, e Jesus é tremendo, né? Ele faz uma pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu faça? Pô, Jesus, está sacanagem, né? Como assim? Né? Eu fico imaginando o cego Bartimeu chegando assim, né? Cadê Jesus? Oh, Jesus, estou aqui. Aí Jesus, ele chega na frente de Jesus, e aí Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ei, peraí, como assim? Como assim, Jesus? Você não está vendo o meu problema, você não está vendo a minha situação. Mas sabe o que Jesus estava nos ensinando ali? Você está me procurando, a tua visão que você está procurando é uma visão terrena. Você quer me procurar só para eu te abençoar, só para eu te curar, só para eu te libertar? Ou você quer realmente me conhecer? Você quer realmente que a tua visão esteja em mim, no eterno? Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas se aproximando de Deus pelo que Ele dá? Campanha para ter gente curada. Eu quero porque eu quero a cura de Deus. Agora eu quero a cura de Deus e vou embora. Agora eu quero um emprego. Corre para Jesus, me dá um emprego. Eita, obrigado, agora eu chego no emprego. Mas quantas e quantas vezes nós queremos realmente ver Jesus a ponto de conhecê-lo? Você quer conhecer aquele que te curou? Você quer conhecer aquele que vai te dar um emprego? Ou você só quer se aproximar de Jesus para ser curado da visão da cegueira física? E da onde que a gente segue em relação a isso? Marcos 10, 52 diz: Jesus disse para o cego Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A tua fé te salvou. Peraí, ele chegou para ter a visão, mas aquilo era uma visão espiritual, porque o que realmente o cego Bartimeu queria é o posicionamento de Estevão. Eu quero te olhar, eu quero olhar o eterno, eu quero ter os meus olhos fixados em ti, Jesus. Porque eu sei que existe uma eternidade. Eu sei que os meus olhos têm que estar fixados em você. Que essa circunstância passageira, essa cegueira física, ela não vai impedir eu realmente ter meus olhos fixados em ti, Jesus. Independente da circunstância que eu estou vivendo, eu vou ter meus olhos fixados em ti, porque eu sei do eterno. E aí naquele momento o cego Bartimeu olhou, Jesus olhou: ei, a tua fé te salvou. Interessante que ele não fala que a tua fé te curou, a tua fé te voltou a fazer olhar. Não, a tua fé te salvou. Ele atrela ao voltar a visão, a salvação. Por quê? Porque os olhos estavam fixos no eterno. Ele buscou Jesus pelo quem ele era e não pelo que fazia. Amém? Você está comigo aí? Amém. Vamos para os ouvidos. Ouvidos. Lucas 4, 1 a 13 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo, todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: ei, se você é o Filho de Deus, manda que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo o poder, todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente Ele.
Depois o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Olha o diabo agora. Pois as Escrituras Sagradas afirmam, o diabo usando a Bíblia, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Interessante é que outro tempo a gente fala aqui, mas foi embora por algum tempo. O que esse texto, esse relato de Jesus sendo tentado nos mostra? Ele foi tentado através do quê? Da audição. 3 tentações. E o que o diabo fez? Nas 3 tentações, ele declarou palavras. Ei, transforma essa pedra em pão. Jesus, o que ele fez? Escutou aquilo. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós temos escutado coisas e se posicionado da forma errada? Quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós escutamos mentiras do diabo, inclusive mentiras talvez alicerçadas ou mais ou menos alicerçadas na palavra de Deus, porque o que o diabo fez aí? As Escrituras Sagradas dizem isso, Jesus, e agora? O que você vai fazer? Interessante que quando a gente olha essas tentações de Jesus, a gente olha aqui de uma maneira que Jesus não usou atalhos para o que ele tinha que fazer. Ele sabia o seu propósito, ele sabia aonde chegar. Porque se a gente olhar nessas 3 tentações, né, pedra virar em pão, eu vejo ali uma forma de, talvez, digamos que Jesus assim, não, eu posso mesmo virar em pão. Então, tum. Mas Jesus estava nos ensinando a mim e a você em relação a essa tentação, é como vamos lidar com o nosso poder, porque nos foi dado poder sobre enfermidades, nos foi dado poder sobre principados, potestades, nos foi dado poder. Tiago, cada um de nós, como que nós vamos lidar com esse poder? Jesus estava ensinando, ei, seremos tentados em relação ao nosso poder. E aí Jesus fala, não tome um atalho. Porque seria muito mais fácil, imagine ele transformando pedra em pão, e sai daí transformando tudo as pedras em pão, e as pessoas começariam a seguir Jesus, por quê? Porque ele transforma a pedra em pão. Opa, eu quero seguir ele aqui, nunca mais vou passar fome na vida. E aí começaria um movimento em Israel dos seguidores de quem transforma a pedra em pão. E era isso que Jesus queria? Não, não era isso. A principal mensagem dele não seria dada através desse atalho. Ele não queria que as pessoas seguissem ele por causa disso. E quantas vezes nós recebemos uma tentação em relação à nossa audição, para sabermos lidar com o nosso poder, o que nos foi dado. Seja uma mentira de que nós não somos capazes, seja uma forma de nós colocarmos o mérito em nós em relação a uma cura. A outra tentação de Jesus falava do todo poder. Ei, eu vou te dar tudo. Tudo teu, tudo para você. O que isso significa? A natureza pecaminosa, o nosso umbigo, tudo para mim, centralizado em mim. Quantas e quantas vezes somos tentados a nos dar mérito a nós mesmos, a concentrar os nossos esforços, a concentrar as nossas vidas, os nossos passos, se eu estou indo para a direita, para a esquerda, em cima do quê? Do meu egocentrismo. Eu sempre digo o seguinte, né, que às vezes as pessoas oram, Deus, faça a tua vontade, mas dentro da minha. Indiretamente a gente faz isso. Quantas e quantas vezes eu orei a Deus, Deus, faça a tua vontade, mas no final eu estava tentando, Deus, mas por aqui, né? Não, é por aqui, Deus, faça a tua vontade, mas tem que ser assim. E ele nos mostra aí, não tome esse atalho. Existe essa tentação de você mudar a tua direção, pensando no teu interesse, e não no que eu quero para a tua vida. E o terceiro, último, que é julgar-se do alto do templo, que é uma vida de espetáculo. Seria bonito, né? Imagine.
Hollywood, a cena, Jesus pulando, aí os anjos pegando. Ia sair no YouTube, Jornal Nacional, uau, Jesus. E as pessoas iam seguir Jesus por causa do espetáculo. Quantas e quantas vezes a gente quer fazer espetáculo nas nossas vidas? Será que realmente as pessoas querem nos seguir? E quando a gente fala que querem nos seguir, porque se nós somos revestidos em Cristo, as pessoas têm que olhar a nós e falar: ei, eu quero seguir o Cristo do Tiago. Mas não pelo espetáculo, não pelas pompas, não mostrando lá na rede social que eu sou, uau, 1000 maravilhas. Gente, não, são tentações que nós recebemos. E qual que é o segredo de Jesus naquele momento, recebendo aquelas tentações e replicando para o nosso dia atual as tentações que nós recebemos hoje nas nossas vidas? As mentiras que entram nos nossos ouvidos. Repreendeu e respondeu pela palavra. Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Escute a palavra de Deus, escute o que Deus diz a seu respeito, escute as promessas que Ele tem para a sua vida. Deus usa a nossa audição para que a gente escute o que Deus tem para nossas vidas. Quantas e quantas vezes a gente não tem dado ouvidos para Jesus, para a palavra de Deus? E aí a gente recebe aquela tentação, recebe aquela situação, e aí a gente começa a caminhar por um caminho, só que a gente não escuta a palavra de Deus, já não tem mais tempo para escutar a palavra de Deus. João 5:24-25 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Uau, mais uma vez Deus atrelando esse órgão à nossa salvação. A visão que Estevão estava tendo naquele momento era de salvação, era do eterno. E Jesus nos ensinando: ei, escute a palavra, escute a Bíblia, escute o que eu deixei para você, escute a mensagem, porque através dessa mensagem existe a eternidade. A eternidade é através da sua audição, porque por coração você sente, só que alguém precisa pregar a mensagem para que você escute isso. A audição. Como que você rebate as mentiras e os ataques do diabo? Pela palavra. Nós precisamos conhecer a Bíblia, acreditar que ela é a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós olhamos a palavra de Deus como um livro de história? Vamos ver mais uma história de Jesus. Vamos ver a história de Estevão. Será que realmente no nosso íntimo a gente abre esse livro e olha, essa é a palavra de Deus? Como o Flávio colocou, esse Deus que criou essa estrela, que é 2000 vezes maior que o sol. Ele deixou uma palavra, ele deixou uma direção, e a gente olha aquele livro. É a Bíblia aí, vamos ler aqui, sei lá, uma história aqui. Não é um livro de história, é a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos posicionamos frente a essas mentiras, frente a essas inverdades, frente ao que nós estamos escutando em relação ao mundo, tanta polarização, tanta idas e vindas, e aí a gente esquece do quê? De ouvir a palavra de Deus, porque é ela que vai nos permanecer no caminho, é ela que vai fazer nós nos posicionarmos frente a essas situações. Aí eu vejo gente se degladiando, porque não está condicionando as suas verdades na palavra de Deus. Crentes, irmãos, a igreja muitas vezes, esquerda, direita, centro, vai para trás, vai para frente. Por quê? Ei, Bíblia, direcionar na palavra, ouça a palavra de Deus. Mateus 13:16 diz: bem-aventurados, felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Uau! Bem-aventurados, como são felizes as pessoas que olham, têm a sua visão em Cristo, em Jesus. Bem-aventurados, felizes as pessoas que têm ouvido da palavra de Deus.
Momento que a gente vive, gente, de sociedade, Brasil, a gente começa o quê? Muita coisa a gente olha, muita coisa a gente escuta. E como que a gente se posiciona frente a tudo essas situações catastróficas? Fixando os nossos olhos em Jesus. Ele é o modelo, Ele é o padrão. E colocando os nossos ouvidos na palavra de Deus. Se eu quero que você saia aqui com essa certeza, aí tá bom, eu vou chegar na segunda-feira é feriado? Não, segunda-feira não é. No meu trabalho, como que eu me posiciono frente a essa circunstância, essa situação, essa perseguição do meu chefe? Fixando os olhos em Jesus e com os teus ouvidos na palavra. Ei, mas e daí agora? Vai ter 7 de setembro, vamos para as ruas, isso aqui. Fixa teus olhos em Jesus e os teus ouvidos na palavra. Ah, mas e o STF, o STJ, o ST7, o ST sei lá o quê? Fixa teus olhos em Jesus e os teus ouvidos na palavra. Simples. Porque a partir do momento que nós fazemos isso, a gente entende o que? Ei, tudo isso aqui não é nada perto do eterno. Às vezes eu vejo a gente se focando tanto no terreno e a gente esquece que existe uma eternidade pela frente. A gente muitas vezes quer chegar aqui e criar raiz aqui nessa terra, mas a gente esquece que nós não somos desse mundo. Se eu chegasse para o olha, vou fazer um curso fora do Brasil, vou para Inglaterra, e aí eu chego na Inglaterra. Eu sou daquele país? Não sou daquele país, eu vou voltar. Só que eu chego na Inglaterra e começo a criar raízes. Ei, mas eu vou voltar, eu vou sair daqui logo. Quantas e quantas vezes nós como cristãos não estamos preocupados em criar raiz nessa terra? E nós esquecemos do eterno, nós esquecemos que os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus. Nós esquecemos de ouvir a palavra de Deus, de que Jesus vai voltar para nos buscar. Mas a gente está preocupado com o quê? Quanto que eu vou ganhar no final do mês? Eu vou trabalhar e vou ganhar, vou ser milionário e eu. Se Jesus voltasse hoje e você olhasse para a tua vida, estaremos um dia no tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo não é para julgar se você vai para o inferno ou vai para o céu, mas o tribunal de Cristo vai revelar as tuas obras. E o tribunal de Cristo revela as obras dos cristãos, alicerçadas nele. E aí Jesus vai chegar, e aí Tiago, quais foram as tuas obras? Onde estava o teu coração quando você fez essas obras? Não, Jesus, mas olha o que eu construí lá na terra. Está vendo isso aqui? O meu patrimônio e... Mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Eu só quero o teu coração. Está aqui hoje para restaurar algumas prioridades. Talvez você está olhando algumas circunstâncias e ouvindo algumas coisas e você está mais preocupado com o que você vai fazer segunda-feira, as raízes que você vai deixar aqui na terra. E Jesus está te chamando aí, eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho algo que eu vou deixar, um galardão para você. Eu vou te premiar para aquilo que você está fazendo. Deixa eu falar uma coisa, Tiago. As pessoas estão clamando. A criação está aguardando com ardente expectativa a nossa manifestação. Mas a gente está preocupado com o nosso. A gente está preocupado com o que eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou agora crescer na carreira. Eu não estou dizendo que isso não é relevante, que a gente não tem que se dedicar para isso, sim. Mas onde Deus está te colocando hoje, fique atento aos frutos eternos que você está deixando naquele lugar. Será que onde Deus está te colocando hoje,
São frutos que estão permanecendo? São frutos eternos ou são frutos que a traça e a ferrugem consomem? Ei, mude a sua prioridade. Mude a sua prioridade. Fixe os teus olhos em Jesus. Fixe os teus ouvidos na palavra de Deus. Ouça o que Deus tem e quer para a sua vida. Você não é a obra do acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está sendo posicionado à esquerda, à direita, aonde você está no teu trabalho, na tua família, ao acaso, para você apenas viver aqui. Vou viver. E um dia Jesus volta e tá bom, eu estou no céu. E qual o fruto eterno que você está deixando na tua vida? E mesmo a gente tendo os olhos fixados em Jesus, os nossos ouvidos fixados na palavra, 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mesmo a gente tendo os olhos fixados nele, mesmo a gente tendo os ouvidos fixados na palavra dele, mesmo assim, o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite é: os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram o que eu tenho preparado para você. Porque a gente olha esse texto, aqueles que o amam. Não, é para você. Eu quero só dar um aperitivo. Apocalipse 21, eu vou ler alguns versículos, depois leia em casa. E um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Uau! Uau! Eu não sei vocês, mas eu olho esse texto e eu falo: uau, Deus! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Por mais que a gente incline os nossos ouvidos a ouvir isso, isso não penetra no nosso coração, não entra no nosso entendimento. O que será isso? A glória de Deus. Um lugar que não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá noites, não haverá trevas. É isso. Quando a gente tem os nossos olhos fixos em Jesus, a gente olha isso. Quando a gente tem os nossos ouvidos fixos na palavra dele, a gente olha isso. A gente escuta isso. Mas o final diz: mas somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida.
Eu não sei se você chegou aqui, a forma que você chegou até aqui. Se você chegou em dúvida que teu nome está escrito no livro da vida, eu vim te trazer uma boa notícia. Hoje você sai daqui, ou você que está nos escutando, hoje você sai desse culto com o teu nome escrito no livro da vida. Se você olhou isso aqui, você percebeu, ei, eu preciso estar meus olhos fixos em você, Jesus. Eu quero vivenciar o eterno. Eu quero que meus olhos estejam voltados para o eterno, que é o que vai prevalecer, é o que vai permanecer e é o que eu quero alcançar. Eu caminho para o eterno. Se você quer receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador, a Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a boca, aquele tem o seu nome escrito no livro da vida, é salvo. Então eu não conheço a tua vida, e talvez você já tenha feito essa oração alguma vez na tua vida, eu não sei, mas eu quero dar a oportunidade. Se você talvez fez essa oração uma vez sem entender, talvez você fez essa oração uma vez não pensando no que estava fazendo, e hoje você está percebendo, ei, eu preciso ter meus olhos fixos em Jesus. Existe uma promessa, existe uma vida eterna, um lugar onde não há dor, não há tristeza, mas somente para aqueles que estão escritos no livro da vida. Se você não tem certeza que o seu nome está lá, escrito no livro da vida, basta uma coisa: você crê no teu coração que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, e você declara isso com a tua boca, e aí eu já vejo festas nos céus. Eu já vejo o próprio Jesus pegando aquele livro e escrevendo o teu nome lá. Se você quer fazer essa oração comigo, se você quer declarar o Senhor Jesus, o senhorio de Jesus na tua vida, se você quer sair daqui com a certeza da salvação da tua vida, se você quer sair daqui com a certeza que seu nome está escrito no livro da vida, com toda a liberdade, faça uma oração junto comigo nessa noite. Aí onde você está, e toda a igreja pode repetir junto, porque como é gostoso nós declararmos o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Então você que está nos assistindo, você que está aqui hoje e quer fazer essa oração, fale juntamente comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Deus, muito obrigado, porque agora eu sei que os meus olhos precisam estar fixos em Ti, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, eu renuncio a todas as obras das trevas da minha vida, e agora eu recebo o Espírito Santo, que vem habitar em mim e me fazer converter ao caminho de Jesus. Deus, muito obrigado, porque agora eu tenho a certeza que o meu nome está sendo escrito no livro da vida. Amém, amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Aleluia, aleluia. Glórias te damos, Deus. Aleluia, Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez, você em casa, eu quero convidar você, primeiro, se você está em casa, pega o seu QR Code, aponta a câmera do seu celular e mande uma mensagem para nós dizendo: eu disse sim. Ou entre no site sky.church/boasnovas. Ou se você está aqui presente e sentiu que isso foi para você, no final do culto pode nos procurar. Fala assim: eu fiz aquela declaração, eu já tinha feito, mas eu fiz de novo e aquilo fez mais sentido para mim. Nos procure no final do culto. Amém? E eu queria encerrar ainda em pé, antes do nosso último louvor. Duas coisas a gente vê naquela história. Duas coisas. E duas coisas que convergeram. Que foi Estevão, no começo do texto falava Estevão cheio do Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo. Os nossos olhos estão em Jesus, os nossos ouvidos estão na palavra dele, mas precisamos estar cheios do Espírito Santo. E quando eu olho estar cheio do Espírito Santo,
Eu sempre falo o seguinte: se a Bíblia fala que dá para ficar cheio do Espírito Santo, dá para ficar meia boca, dá para ficar meio vazio do Espírito Santo, eu creio que dá. Mas como assim, Tiago? Ele não habita em nós? Habita. Eu posso ter a minha casa hoje, minha casa física, meu apartamento lá, e ter alguém habitando lá. Mas eu falo para essa pessoa que está habitando o seguinte, ó: tá vendo a lavanderia? Você fica lá. Ah, mas eu posso ir até a cozinha? Não. Ah, mas eu não posso ir até o quarto? Não. Você fica na lavanderia. Essa pessoa está habitando na minha casa? Está habitando. Mas ela está habitando todos os lugares da nossa casa? Não. Quando a gente olha essa palavra, estar cheio do Espírito Santo, é o quanto nós temos permitido o Espírito Santo ser presente em todas as áreas da nossa vida. Será que no casamento, nem tanto? Será que na forma que eu falo com a minha esposa? Será que na forma que eu trato o meu marido? Será que no meu trabalho, não, Espírito Santo, aqui no meu trabalho você fica lá, tá? Aqui no meu trabalho. Será que na forma que eu lido com o dinheiro? Será que eu tenho permitido o Espírito Santo? É na forma que eu cuido do dinheiro, é na forma que eu trato a minha esposa, é na forma que eu trato meu marido, como eu estou indo para a igreja, é como eu vivo. Eu transbordo o Espírito Santo em todo momento. Se eu estou no trânsito, eu transbordo o Espírito Santo ou não? No trânsito não, não no trânsito também. E quando a gente olha essa palavra, eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero estar cheio do Espírito Santo. E as duas maneiras que nós percebemos ali do posicionamento, tanto de Estevão quanto de Jesus, eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O quanto temos tido sendo encharcados pelo Espírito Santo a ponto de estarmos cheios. Se eu pegasse um copo aqui e enchesse esse copo apenas pela metade, teria uma parte ainda para preencher. E o que seria essa parte das nossas vidas? É o quanto nós estamos focando em nós, o quanto nós estamos ouvindo a nossa vontade, a nossa alma, a nossa carne, a soberba. Quanto nós estamos errando aqui. E o que a gente faz? Eu quero estar cheio do Espírito Santo. E eu transbordo a ponto do meu espírito, que é onde o Espírito Santo habita, se sobressair sobre o meu corpo e sobre a minha alma. Aí, a partir do momento que eu entendo isso, eu estou cheio do Espírito Santo, é muito mais fácil para que a gente tenha os olhos fixados nele e os nossos ouvidos fixados na sua palavra. Então eu quero convidá-lo nesse último momento, nesse último tempo que nós vamos ter como culto. A gente vai ter aqui uma ministração, a gente vai ter aqui um louvor. E é o momento de você fazer essa reflexão, é você e Deus. Ei, eu tenho permitido o Espírito Santo agir em todas as áreas da minha vida? Será que realmente eu estou cheio do Espírito Santo? Faça essa reflexão. Se entregue, se renda a Ele. Quando a gente fala de rendição no louvor, numa adoração, gente, se um guarda até a borda hoje, como que você se rende? Eu não tenho mais nada para fazer, eu vou me render a você, Deus. Eu me rendo. Espírito Santo, enche a minha vida, que eu saia daqui transbordando do Senhor, que eu saia daqui as pessoas olhando para mim e falando: uau, eu quero seguir Cristo, eu quero seguir o Deus do Tiago. Será que nas nossas vidas, onde a gente trabalha, onde a gente está, e a gente está se posicionando, as nossas ações, as pessoas sentem o aroma do Espírito Santo, começam a olhar para nós, as nossas atitudes: ei, da onde que vem isso? É porque eu estou cheio do Espírito Santo. Então eu quero fazer um convite para você nesse louvor. Esqueça que é o Flávio cantando. Gente, isso aqui não é uma música. Isso aqui não é você escutando um louvor, é você adorando, você se rendendo a Deus, você se colocando diante de Deus e falando: ei Deus, eu quero estar cheio de Ti, eu quero refletir a Tua glória no meu dia a dia. Eu não quero somente sair daqui cheio do Espírito Santo, mas eu quero que a minha semana cheia do Espírito Santo. Enquanto nós vamos ministrando esse louvor, essa última canção,
E se você sentir a liberdade, vem até aqui à frente. Nós queremos orar com você, nós queremos ministrar sobre a tua vida. E gente, às vezes a gente percebe, não, mas eu não vou, por que eu vou lá? Gente, não é uma questão de vir aqui para receber uma oração, é tudo igual, você ficando aí, eu virando aqui. Mas é dizendo, Jesus, eu vou, porque eu quero estar cheio do Espírito Santo. Você está dizendo, Jesus, eu vou dar o passo. E Jesus está ali, Ele está vindo, eu estou de pé, venha que eu quero estar cheio, eu quero te encher do Espírito Santo. E dareis poder, e enchereis do Espírito Santo. Ah, Jesus, nós te adoramos nessa noite. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nessa hora queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Em rendição queremos nos colocar e dizer que o Senhor é o nosso Deus. Em rendição queremos colocar, Deus, que a tua vontade venha prevalecer nas nossas vidas. Ah, Deus, venha nos encher nessa noite. Que a gente saia daqui transformado. Que a gente saia daqui outra pessoa. Que nós possamos entender que o Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Que a gente possa se posicionar frente a todas as circunstâncias que nós estamos vivenciando, pelas coisas que nós estamos vendo, pelas coisas que nós estamos ouvindo, e focando no Senhor, focando no eterno. Mas para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha transbordar na sua vida. Aonde você está, comece a orar, comece a colocar diante de Deus a tua vida, comece a clamar, comece a buscar a presença de Deus, comece a colocar diante de Deus e buscar ser cheio do Espírito Santo. Você sairá daqui transformado, você sairá daqui cheio do Espírito Santo. As pessoas vão olhar para você e não vão olhar você, vão olhar Cristo, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Coloque diante do Senhor, louve aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória nessa noite. Amém, amém. Te adoramos, Jesus. Vitória.